Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, aos nossos irmãos internautas, nos acompanham pela página, pelo Facebook da igreja, o nosso bom dia. Estamos depois reunidos para estarmos aprendendo a nossa EBD, a qual nos traz hoje a lição número 8, que nos tem como tema apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Do meu lado está o Pedro Amigos, nosso irmão Francisco. E juntos vamos aqui, estamos aprendendo a palavra do Senhor. Vamos estar fazendo oração, na sequência, já dando aqui prosseguimento aqui na lição do dia de hoje. Por favor, presbítero, faça a oração, agradece ao Senhor por estarmos aqui e apresenta também a situação que se encontra a humanidade, para que Deus venha dar sabedoria ao homem para encontrar um medicamento para essa doença. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, aos irmãos presentes. Vamos orar e apresentar a todos a nossa escola dominical, os irmãos, os alunos, os professores, também todos os enfermos que foram acometidos por essa doença. Mas nós cremos em Deus que o Senhor nos dará vitória nessa causa. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e também, ó Deus, te agradecemos por essa manhã maravilhosa, no qual o Senhor nos abriu a porta, Pai, para estarmos na tua casa, aprendendo a tua palavra, discutindo, Senhor, a respeito desse tema que nos é proposto. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos ilumine, Senhor, a falar aos ouvintes, a aprendermos, a crescermos na graça, a crescermos no conhecimento. Deus, também nós queremos apresentar a tua igreja em Vila Galvão, para que o Senhor continue abençoando os irmãos, protegendo os irmãos, alcançando os irmãos dos lares, ó Senhor. Oramos também, ó Senhor, para que o Senhor vá de encontro, trazendo cura aos que estão infectados, aos que estão enfermos. Nós sabemos que o Senhor cura qualquer tipo de enfermidade, que o Senhor faz o impossível. Então, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre essas pessoas, ó Pai, para que logo mais possamos estar todos juntos, reunidos na tua casa, adorando o teu nome, louvando e engrandecendo ao Senhor. Fica conosco nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus e assim te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Lição número 8, dia 24 de maio de 2020, ao qual nos traz como título apresentando ao Senhor nossos questionamentos. No Salmo 73, lendo com o salmista e tirarmos grande ensinamento na questão aqui apresentada nessa manhã. Glória a Jesus. Vamos estar aqui fazendo já a introdução. Diz assim a introdução, os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Glória a Jesus. Nós vamos aqui dar os inícios, pedindo aqui ao nosso irmão Francisco que nos faça aqui a leitura do primeiro turno. Faça a favor, Francisco. Conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó e Jeremias, chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Então vamos ver aqui, meus irmãos. Nós também, como servos do Senhor, nós também estamos propensos a termos conflito, questionamento, mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos confiar no Senhor e também apresentar a Ele as nossas necessidades. Por favor, nosso irmão presbítero amigo, me toque com tudo a bondade de Deus. A bondade de Deus. A primeira reflexão
realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Salmo 73. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé. Em sua mente passaram muitos pensamentos, questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que eles tiveram a experiência que o Senhor é benigno, então deveriam prosseguir em um conflito de crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para com os ingratos e maus. Ainda assim, é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Por favor, deixa um comentário para nós, dentro desse tópico, a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela permanece para sempre. Esse é o ponto de partida em que o escritor ele vai relatar sobre o salmista. Primeiro ele vai falar que dentro da mente humana, nos pensamentos humanos, ao longo da sua existência no passado, sempre existiu esse conflito, esse olhar para o outro, esse olhar para o próximo, esse olhar meio crítico da situação, esse olhar investigativo. O salmista vai registrar que qualquer ser humano, qualquer pessoa, ela tem dentro da sua mente esses conflitos. Então, um ser humano ele não pode dizer, olha, eu nunca me perturbei a respeito de um ímpio prosperar, a respeito de uma prosperidade do ímpio, a respeito de um ímpio ele crescer. Todo ser humano ele se perturba dentro da sua mente com a situação que o envolve. Mas o salmista, dentro disso, antes dele falar dos seus questionamentos, antes dele falar das suas fraquezas, ele é incisivo em dizer que Deus é bom, que a bondade de Deus permanece para sempre. Essa bondade de Deus é a primeira reflexão do salmista, antes dele falar dos seus questionamentos. Ele taxa que Deus é bom para Israel, Deus é bom para os limpos de coração. E antes de todas as coisas, meus irmãos, que venha a acontecer para conosco, antes de qualquer questionamento, ou de perturbação, ou de alguma situação que nós vivenciamos, ainda que essa situação ela é pejorativa, ela é contrária, ela vem com ventos, com tempestade, ela vem nos atribular, antes de todas as lutas que nós iremos passar como seres humanos, antes de todas as crises que nós iremos passar, ou que nós iremos percorrer por essa jornada, enquanto vivos aqui na terra, nós temos que ter isso em nossa mente. Nós temos que olhar para um Deus bondoso. Um Deus bondoso é aquele Deus que está a par dos acontecimentos. É um Deus que nos acompanha. Essa bondade de Deus, ela vem desde os princípios, para atender à necessidade do ser humano. Quando o Senhor decretou ali no Éden, para que Adão e Eva, eles não viveriam mais naquele estado, naquele paraíso em que ele tinha tudo ao seu dispor, tudo era facilitado para eles. Deus criou aquele jardim e colocou eles para administrar, serem administrador daquele jardim. Então, quando eles falharam diante de Deus, a bondade de Deus também acompanhou aquele casal. Quando eles perderam aquele estado de comodismo, vamos dizer, a bondade de Deus acompanhou aquele casal. Eles foram sentenciados, mas Deus demonstrou ali a sua bondade. E para conosco hoje não é diferente, né? Deus ele vem demonstrando a sua bondade. Deus vem demonstrando a sua bondade para recuperar o ser humano, para facilitar a vida do ser humano. Nós vemos que há uma crise assolando as pessoas,
assolando igrejas, assolando empresas, mas nós nunca devemos nos esquecer. A bondade de Deus, ela vai nos acompanhar. Deus ele vai fazer de tudo para que o seu plano continue em atividade, que é salvar o ser humano, que é recuperar o ser humano. Quando ele falou para o casal, olha, vocês hoje vocês vão passar por dificuldades. Para o homem ele falou, você vai trabalhar muito, você vai calejar as suas mãos. Para a mulher ele falou, você terá dores, mas o Senhor Deus o acompanhou em toda aquela jornada. Então, antes de nós questionarmos alguma coisa que estamos passando, alguma luta ou alguma provação, nós temos que ter esse tema na nossa mente. Deus ele é bom em todo momento. Deus ele é bom em todo instante. E essa bondade de Deus ela vem acompanhando geração após geração. Nos alcançou quando ainda éramos perdidos, quando ainda estávamos jogados no mundo, quando ainda nós não conhecíamos a Deus. Nós éramos aquelas ovelhas desgarradas, eram como ovelhas que não tem pastor. Mas essa bondade de Deus vem nos acompanhando. Como a nós, como também os ímpios. Deus é tão bom que Ele estende o sol, que Ele estende chuva em seu tempo, para que também o ímpio, aquele que não conhece a Deus ainda, ele desfrute dessa bondade de Deus. Para que o ímpio também ele venha desfrutar da prosperidade que é emanada dos céus por Deus. Então, o ponto de partida do salmista, antes de qualquer questionamento, de qualquer luta, é olhar para Deus e saber que Ele é bom. Amém. Bom, Francisco, diante da exposição que o nosso irmão Presbítero fez, Francisco, qual uma das maneiras, Francisco, que nós, como cristãos, mesmo sabemos que somos humanos, que somos falhos, mas qual o recurso que nós temos para nos blindarmos, para que esse tipo de situação não seja, mesmo ser lançado em nossa mente, nós não venhamos a permitir que ela crie raiz em nosso coração e dessa forma nós deixamos de ver o nosso Deus como bondoso. Qual a maneira nós nos blindarmos disso? A paz do Senhor aos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus possa abençoá-los e lhe dê um dia de paz. Pastor Asaf, ele teve esse conflito, né? Primeiramente, faltou de fé em algum momento de sua carreira, e depois ele sentiu inveja, que são sentimentos humanos, são coisas que todos nós podemos sentir ao longo de nossa vida, de nossas vidas, né? Asaf, porém, ele teve em Deus, né, a partir do momento em que ele volta os seus pensamentos a Deus, ele tem Deus força e coragem para rever esses tipos de sentimentos que até então ele estava, né, aflorado. Certo. Então estava, né, visível aos seus olhos. E ele só pôde rever esses sentimentos a partir do momento em que ele entra no santuário e ele revê todo aquele tipo de pensamento e tira do seu coração tanto a inveja, tanto a sua falta de fé. Então, a questão maior aqui, na lição, é quando a gente se volta para Deus. Voltando-nos para Deus, teremos em Deus força para, né, se revestir de tais sentimentos. Então, o recurso que nós temos como cristão é não distanciarmos da presença do Senhor. Exato. Inclusive é visível isso no Salmo 73, pastor. É o Salmo de estudo hoje. Ele vai relatar aqui, ó, no verso 3, o seguinte: pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos, portanto a soberba lhe serve de colar, veste-se de violência como de um adorno. E aí ele vai falando, né, que os ímpios eles
eles são bem vistos, tudo que eles fazem são prósperos. E ele vai andando, vai falando isso até o verso 17, que diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, ele vê toda aquela prosperidade como boa em um certo momento de sua vida. Ele inclusive questiona muitas coisas, inclusive o fato de santificar, o fato de orar, o fato de fazer coisas boas, até que ele entra no santuário de Deus. Aí, a partir do momento que ele entra no santuário de Deus, ou seja, volta os seus pensamentos para Deus, as coisas ficam mais visíveis para ele. Então nos faz entender, meus irmãos, que o recurso que nós temos para não sermos contaminados com a situação de olhar para o ímpio e ver o ímpio na sua prosperidade, a única maneira, o recurso que nós temos é olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós temos um exemplo dentro da Bíblia, ao qual o apóstolo Paulo nos diz, nessa questão de ter as coisas, de ter, no caso, o financeiro, de ter a sua terrestre, quando ele fala assim: não tendo nada e possuindo tudo, não tendo nada e enriquecendo a muitos. A questão é, nós temos dentro de nós uma grande riqueza, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus em nossas vidas. Então nós tiramos aqui um grande ensinamento. Quando nós tiramos os olhos do Calvário e colocamos os olhos em outra coisa, nós começamos a ver a prosperidade do ímpio e até chegamos a questionar: quanto tempo eu estou servindo ao Senhor e permaneço na mesma condição que eu estou? Tudo isso, meus irmãos, nós temos que tirarmos uma lição: nunca deixarmos de olhar para o Calvário. É semelhante àquele hino 36, belas flores e passarinho querem me cantar. E muitas vezes Asaf se encontrou, viu na situação, o ímpio prosperando, e a vida que ele dedicou ao Senhor, ele chegou a uma conclusão: não vale a pena. Mas quando ele veio cultuar o Senhor, quando ele entrou no santuário do Senhor, aí aqueles pensamentos foram todos dissipados. Aí ele pôde perceber quão bom é servir ao Senhor em qualquer circunstância. Que possamos aprender com Asaf, nunca tirarmos a nossa visão do Calvário. Por favor, Francisco. 2, resistindo à tentação. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. E como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. É interessante, pastor, falar aqui, meu irmão presbítero Hamilton, a função de Asaf. A função e o que Asaf fazia. Vamos encontrar em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31 ao 32, que Davi encarregou sobre o serviço de canto na casa do Senhor. Ele fazia parte da tribo de Levi e era um dos responsáveis pela parte musical do tabernáculo, né? Estamos falando antes da construção do templo de Salomão. Estamos falando da época em que a Arca da Aliança vivia nos tabernáculos lá na cidade velha, na cidade de Davi. Então, Asaf tinha essa função dentro da casa do Senhor. Ele louvava o Senhor. O fato é que ele escreveu vários salmos, né? Diga-se aí que entre
12 salmos, aproximadamente, foi escrito por Asaf. Então Asaf tinha esse conhecimento, ele tinha essa visão de que o Senhor é bom. O fato é que no primeiro verso do Salmo 73, ele expressa isso, irmão Hamilton, dizendo: verdadeiramente bom é Deus com Israel. E o verso 28, que é o último verso do Salmo: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Asaf tinha essa visão, Asaf tinha esse pensamento, que Deus realmente é bom. Deus é sobre tudo. Porém, em um momento, ele quase foi tentado. E ele diz: os meus pés quase se desviaram do tabernáculo. A gente vê que nós todos os seres humanos, estamos sensíveis a esse ponto. Podemos sim desviar, podemos sim enfraquecer, porém devemos olhar para Deus e ver a sua bondade e misericórdia e continuar a nossa jornada. Amém. Então nós vemos aqui, nós temos recursos sim para resistir à tentação. Me fez lembrar aqui, Francisco, a bondade de Deus e as propostas que nos são apresentadas no decorrer do nosso dia a dia. De quando recebemos Cristo como nosso Salvador, quantas e quantas propostas nós recebemos para deixarmos de servir o Senhor para adentrar por outro caminho. Aí me fez lembrar a proposta que Faraó fez para Moisés. Moisés diz: nós precisamos de sacrificar o Senhor. E qual foi a proposta de Faraó? Olha, vocês vão, mas deixa os meninos e deixa as mulheres. Tudo isso são artimanhas que o adversário usa para querer nos prender a não prosseguir na nossa jornada. Então, proposta e proposta nos são oferecidas a cada dia, a cada instante, mas nós sempre devemos resistir, porque a Bíblia é clara: resistir ao adversário e ele fugirá de nós. E nós temos esse recurso, essa arma para resistir ao adversário. Primeiramente, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e outro recurso que nós temos está na palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando vier a tentação, pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai nos fazer lembrar de uma passagem bíblica, de um versículo bíblico. E nesse recurso nós conseguimos resistir àquilo que está nos oferecendo para abandonarmos a nossa fé. Glória a Jesus. Por favor, irmão Hamilton, 1:3, a inveja. O salmista declara que ele foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós aqui, nosso irmão Jair está aqui, nosso povo. Nós como cristãos, os irmãos que nos acompanham também em casa, essa palavrinha, inveja, tem espaço em nossas vidas? Nós, sendo templo do Espírito Santo de Deus? O senhor leia, depois nós vamos refletir nessa questão da inveja. Mas os irmãos em casa já vão pensando, os irmãos aqui presentes vão pensando também, se em nosso coração tem espaço para essa palavrinha chamada inveja. A inveja. O salmista declara que ele foi tomado por uma inveja ao ver a prosperidade dos ímpios, ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos. Sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria. Deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja.
A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades, como diz em Provérbios 14, versículo 30. Até mesmo Francisco, nosso irmão Francisco, ele citou importante o cargo de Asaf, a responsabilidade de Asaf. Asaf era o líder da música, do templo, era um homem de uma importância muito grande da sua época e na sua sociedade. Se nós trazermos para o nosso dia de hoje, nós vamos nos deparar, pastores e irmãos, com pessoas, servos do Senhor. Estamos falando de alguém que está servindo a Deus, de alguém que está comprometido com Deus. Nós vamos observar que existem servos do Senhor, do alto escalão, grandes homens de Deus, pastores, comissionados, grandes profetas dos nossos dias de hoje, que vivem uma vida de justiça, vivem uma vida de devoção a Deus, mas muitos deles são tentados, como Asaf foi. Asaf foi tentado a se perguntar assim: será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena viver uma vida de santidade? Será que vale a pena ser correto? Porque, por mais que ele se esforçasse, ele era justo, era correto, servo do Senhor, e por algum instante da sua vida ele saiu do foco. Ele foi tentado a observar o que acontecia ao seu redor. Porque ele é um homem justo, um homem do alto escalão da sociedade, um homem temente ao Senhor, ele passa a olhar e a observar que os ímpios parecem que, sem esforço algum, sem justiça nenhuma e sem santidade nenhuma, eles começam a prosperar, eles conseguem prosperar, eles conseguem riquezas com uma facilidade enorme, eles conseguem se destacar com uma facilidade enorme. Asaf é tentado até mesmo observar em algum momento da sua morte. Olha, parece que na sua morte não há dor, parece que até para esses caras, essas pessoas morrerem, é uma facilidade. Parece que o trabalho que eles fazem não são iguais ao trabalho das outras gentes. Asaf começa a observar e ver que o justo, o trabalhador pobre, ele tem que ralar diariamente, ele tem que labutar horas e horas num dia para conseguir um alimento, e ele começa a observar que os ímpios prosperam sem grandes esforços. Então ele se depara com uma pergunta na sua mente: será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena ser santo? E quantos, meus irmãos, de nós hoje, quantos grandes homens de Deus não são tentados dia após dia, hora após hora, neste mundo, a se desviarem, a observar que, olha, eu estou num grande esforço, até mesmo, né, pastor, os grandes pastores, nesse momento de crise, nesse momento em que eles estão se debruçando para pregar a palavra, labutando para estar na igreja, e eles olham, mas será que vale a pena? Será que não seria melhor seguir esse curso? Porque Deus, sendo tão bom, sendo tão justo, Ele permite que pessoas não façam esforço nenhum no mundo e comecem a prosperar, comecem a se enriquecer. Então é um alerta para nós. Que nem o pastor perguntou, esse sentimento de inveja. A igreja pode ser acometida. Nós corremos risco a todo instante. Essa sociedade que nos empurra, essa sociedade que nos coloca num fardo. Numa empresa, você está trabalhando, você está sendo empurrado porque o seu colega de serviço ele está conseguindo prosperar, talvez o mesmo assalariado que você, o mesmo familiar que você. Então a sociedade vai te mostrando algumas inverdades. Por exemplo, ele conseguiu um carro muito bom, um carro zero, ele conseguiu prosperar de uma maneira, e é um ímpio, é uma pessoa que pratica injustiça, é uma pessoa pecaminosa, é uma pessoa que só pratica maldade, é uma pessoa que pratica fornicação, que pratica adultério, é uma pessoa que não tem Deus no seu coração. E nós, como servos de Deus, somos tentados por uma mídia, por essa... Se nós pararmos um minuto e desviarmos do foco, que é Cristo, nós teremos, sim, a possibilidade de ter em nossa mente esse sentimento de inveja. E aí que nós começamos a nos corromper.
é que nós começamos a ser abalados, é que nós começamos a desacreditar até mesmo da vontade de Deus, da justiça de Deus. Certo. Pastor, antes de dizer alguma coisa, a irmã Lídia dando a paz do Senhor para o Senhor, para o seu povo e aos demais presentes. Amém. Irmã Lídia, que Deus abençoe e lhe dê um bom dia. Glória a Jesus. Esse fato que o seu irmão tanto ilustrou fez com que Asaf questionasse, inclusive, bases fundamentais de sua função. Lá no verso 13 do Salmo em questão, que é o 73, ele diz: em vão purifiquei o meu coração e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Quando ele diz isso, devemos voltar lá para o livro da lei, Números, no capítulo 8, versos 14, 15 e 21, e vamos ver que para ser um levita, além de nascer na tribo de Levi, era necessário passar pela purificação. Um processo. Tinha um processo, ele tinha que se limpar, tinha que se lavar, para então entrar no tabernáculo e prestar o seu serviço ao Senhor. Ele diz: olha, em vão eu fiz tudo isso. Ou seja, foi um sentimento muito forte que Asaf sentiu. E como o nosso irmão bem ilustrou, pastor, nós todos estamos sujeitos. Por quê? Poxa, ele falou do carro, né? Às vezes é um carro, é um bom emprego, às vezes é uma boa posição social. E você fala: poxa, eu estou na casa do Senhor, eu vivo na casa do Senhor e não consigo, e não tenho essa oportunidade. Aí eu recupero. Primeiro, às vezes ele está na casa do Senhor, mas não se qualifica para poder alcançar os seus objetivos. E outra, ver muito mais a prosperidade material do que espiritual na vida do seu companheiro, ou do seu próximo, ou do seu par de trabalho. Então nós temos sim essa porta aberta em nossos corações que devemos sim fechar. Às vezes uma coisa tão pequena chama a atenção. Poxa, o irmão tem mais oportunidade do que eu na igreja. Isso tem. Isso causa uma certa inveja, um certo ciúme. E isso é prejudicial. Mas o irmão, às vezes, ele não se prepara. Por exemplo, estamos falando de cântico, né? Asaf era maestro. Poxa, o irmão ou a irmã tem a voz tão bonita. Poxa, por que ele canta todas as vezes no culto? Às vezes, ele não pratica, ele não treina, ele não faz aula, não se prepara. Às vezes ele tem até uma voz boa, mas desafina muito. E aí ele critica aquele que se dedica. E isso é ruim. Isso tudo a gente está deixando entrar em nossos corações sentimentos pequenos, e que todos nós estamos sujeitos. Fez lembrar-nos, quando Francisco falou a respeito de alguns ter essa questão de proximidade, de ter o dom, me fez lembrar lá quando Moisés foi questionado por Miriam e Arão, dizendo: só Deus fala contigo? E estamos falando de pessoas próximas a ele, estamos falando dos irmãos dele. Aí me fez lembrar também, quando em certa ocasião também, os homens estavam profetizando, e o povo chegou até Moisés e falou assim: Moisés, então, Bom seria que todos, né, pastor? é bom seria que todos, mas dentro desse todos aqui, no caso de todos lá, que ele fez referência, será que todos buscaram da maneira que aqueles que estavam profetizando buscaram? Com certeza aquele que questionou não. Então, essa é a questão, assim. A questão da inveja é: eu tenho inveja daquilo que o outro tem. O outro tem aquilo, eu tenho inveja. Então, esse sentimento de inveja, por mais que nós somos, como seres humanos, nós somos propícios a termos, nós temos que lembrarmos uma coisa: Jesus nos deixou um grande exemplo. Ele nunca quis ser igual ao Pai. No coração de Jesus não estava a questão da inveja. Diz que ele era Deus, mas
mas não usurpou ser igual a Deus. Aí me fez lembrar, meus irmãos, passagem bíblica, tudo isso, meus irmãos, que nós estamos lendo aqui, tudo que está escrito na Bíblia, em termo negativo, são lições que nos foram deixadas para nós não entrarmos por esse caminho, para nós aprendermos com os escritos. No Salmo 73, quando Asaf questiona, é uma lição para nós, como cristãos, não tirarmos os olhos do Calvário. Por mais que o ímpio prospere, meu irmão, minha irmã, nós temos que pensar uma coisa: eu tenho algo melhor que ele não tem. Eu tenho minha vida a presença do Espírito Santo de Deus, eu tenho dentro do meu coração a palavra do Senhor, e eu tenho algo muito superior a isso, que é a promessa de vida eterna. Estamos propícios a ter inveja? Estamos, mas nós temos que fechar em nossos corações, em nossa mente, essa questão de ter inveja, porque nós sabemos, se o pai da mentira é o outro, então o outro também é o pai da inveja. Irmão Francisco, por favor, leia para nós o tópico 2, não é isso? Vencendo o sentimento de inveja. Então a inveja é um sentimento. E sendo um sentimento, nós temos que bloquear, não é isso? Vamos aprender? Vencendo o sentimento da inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Aqui é interessante mencionar esse tópico aqui, pastor e irmão Hamilton. A questão da teologia da prosperidade. Ela ensina isso. Ela ensina que o crente ele tem que ser rico. Ele ensina que aquele que trabalha com o lado financeiro com Deus, Deus é obrigado a abençoá-lo da mesma forma. A teologia da prosperidade ensina que quanto mais fiel você for a Deus, mais próspero você será. E aí nós entramos aqui numa coisa muito perigosa. Quando nós colocamos essa barganha com Deus, né? Quando nós queremos barganhar com Deus, olha, eu sou santo, estou me dedicando na sua obra, estou fazendo isso ou aquilo em seu nome e quero ser abençoado. Usam Malaquias erroneamente quando diz sobre fazer prova com Deus. Eles querem barganhar com Deus, e isso é um erro muito grave. Sim. Então, o que me fez lembrar, Francisco, aqui, na questão que vencendo o sentimento de inveja, me fez lembrar de uma passagem bíblica, a qual nos diz lá que, se me fala a memória, está em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro estava sendo, Paulo, estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, diz que apareceu lá uma pessoa lá, se me fala da memória, o nome é Para Jesus, não é isso? Que ele queria comprar. Pedro falou: você não tem parte com nós nesse negócio. Esse negócio aqui não se compra por dinheiro. Esse negócio aqui não é para gerar lucro, não. Então nós vemos, meus irmãos, que sempre houve, enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse sentimento de inveja vai existir. Tem aqui no nosso meio o nosso irmão Jair, mesmo assim na distância determinada, ele está aqui, e eu quero perguntar uma coisa do nosso irmão Jair. Certamente os irmãos não vão poder ouvir a voz dele, mas nós vamos ouvir aqui e passar para os irmãos aqui
a resposta daquilo que eu vou perguntar para ele. Glória a Jesus. Nosso irmão Francisco vai estar providenciando o microfone higienizado para o nosso irmão Jair poder estar participando aqui na pergunta que eu vou estar lançando para ele. Glória a Jesus. Estamos aqui nessa manhã aprendendo no Salmo 73, que nós apresentamos ao Senhor nossos questionamentos. Glória a Jesus. Irmão Jair, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Jair, a pergunta que eu faço para o irmão, dentro do tópico que nosso irmão Francisco escreveu aqui, ele tem aqui: vencendo o sentimento de inveja, no seu modo de observar, Jair. O que o irmão faz para que esse sentimento não faça parte da sua vida? A inveja. O que o irmão faz para que a inveja, tanto espiritual, na questão dos dons de ter a graça de Deus, e também na questão material? Por favor, Jair, qual o seu pensamento? Eu sou da igreja com a paz do Senhor. O meu pensamento, pastor, nós como servos do Senhor evangélico, isso não deveria estar em nossas mentes. Mas infelizmente, igual os irmãos dizem, há esse sentimento de inveja. É uma coisa que não poderia ter no meio do evangélico. Eu penso assim, pastor, a gente tem que vigiar, orar e pedir para que Deus tira esse negócio do nosso coração, né? Que Ele feche essa porta da inveja, né? Da maldade, né? Que nós possa ser um crente reto na presença do Senhor. Porque como é que eu posso dizer que eu sou um crente reto, que há dentro de mim a inveja? Eu acho que não existe. Então nós temos, no meu pensamento, nós temos que orar e pedir para Deus fechar a brecha, né? Nós possamos ser um verdadeiro cristão, né? Amém, gente. Obrigado, Jair. Nós vamos ler aqui o tópico 2.1, não é isso? Eu vou ler aqui, e depois que fizer a leitura, nosso irmão presbítero Hamilton, esse é o comentário do tópico 2.1. Entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Se encontra em Salmo 73, versos 16 e 17. Então ocorreu uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Nesse momento, deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Mateus 6:22. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, tal qual o nosso irmão Francisco, riqueza e favor deste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além, Francisco. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto de amuleto ou servicial. Infelizmente, na atual conjuntura do mundo cristão, alguns têm Deus como seu empregado, como seu mordomo. E isso é uma inverdade. Deus não é mordomo e nem servicial de nenhum ser humano. Deus é o Criador e está no domínio de tudo. E diz aqui: mas sim, como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Por favor, Francisco. Pastor, o senhor mencionou agora sobre a situação de Paulo e me fez refletir aqui em Atos 19, do 13 até o 22, né? Os irmãos que estão em casa, querendo acompanhar a leitura, Atos 19, 13, 14, vou ler aqui até
o 16. Diz o seguinte: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, aqui Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, dos principais sacerdotes. E respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso é interessante, irmãos que estão nos acompanhando, pastores que aqui estão comigo, né? Porque às vezes a pessoa ela quer terceirizar a sua santidade, né? Ela quer terceirizar aquilo que ela pratica. Você vê que eles dizem ao espírito maligno em nome de Jesus e de Paulo, quem Paulo prega. O espírito falou: peraí, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vós quem sois? Ou seja, até o inferno, irmãos, pastores e presbíteros, até o inferno conhece a nossa fama, até o inferno conhece as nossas obras. Por isso, devemos ter cuidado com a nossa santidade, sim, e não devemos usá-la de forma alguma como barganha, porque isso até o inferno conhecerá. E aí daremos ferramenta ao inimigo para nos acusar, daremos a legalidade ao inferno de nos acusar. Devemos ter esse cuidado. Vamos nos lembrar que Satanás pedia a vida de Pedro, né? Pedia a vida de Pedro, de um homem tão próximo a Jesus, um homem que andava com Jesus. Imagine nós, né, que não somos tão próximos como deveríamos ser. Amém. Por favor, Milton. Parece que santidade, igual o pastor Francisco, nosso pastor, aquele local que estamos comentando, chama o pastor Francisco que é bênção. Parece que santificação para algumas comunidades hoje, santidade para algumas comunidades, como o Francisco mesmo citou, é uma ponte para riquezas, é uma ponte para prosperidade. Para todo estudante da Bíblia, todo frequentador de escola bíblica dominical, santidade é uma ponte para o céu. Porque a própria palavra diz que sem a santificação, ninguém verá Deus. O primeiro objetivo de santificarmos é irmos para o céu. Ser santo é ser separado, é ser diferente. Então, neste momento, Asaf, ele parece que ele está em um grau tão grande de santificação que parece que ele está confundindo as coisas. É bem propício acontecer isso com pessoas nos dias de hoje. Tem aqueles irmãos que eles estão num grau tão grande de santificação que eles acabam fechando uma porta para o aconselhamento bíblico. Por exemplo, um jovem que está perturbado, um jovem que está caído em seus pecados, um jovem que está desviando-se. Ele quer um conselho, ele quer uma palavra, mas ele olha para aqueles irmãos que tudo para ele é pecado. Aqueles irmãos que então, você vai dar a paz do Senhor, o grau de religiosidade dele é tão grande, de santidade dele é tão grande que ele estufa o peito e diz: a paz do Senhor. O jovem ele fica até com medo de ter essa conversa, né, pelo grau de santificação. E às vezes, quando nós buscamos esse grau de santificação, essa ponte que não é para a salvação, essa ponte é para riquezas ou que é para auto se promover, porque tem isso também. Eu quero ser tão santo, eu quero ser tão justo, eu quero ser tão certo, que eu começo a desprezar as pessoas que estão ao meu lado. Eu começo a excluir as pessoas, porque este grau de santidade vai me promover, vai me tornar um bispo, vai me tornar um grande, né, um grande professor ou algo extraordinário. E não é bem isso que Deus está dizendo. Nós temos que buscar a santificação, mas também nós não podemos deixar que isso venha nos perturbar, porque quando nós estamos muito santos, muito santificados, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar e vai começar a entrar inveja também na nossa mente. Olha, eu sou tão santo porque eu não merecia estar nessa situação. Eu não merecia estar nessa situação que eu estou. Então aquele que é menos santo que eu, ele está prosperando mais do que eu. Então há a entrada da inveja, a porta aberta para a inveja.
Há irmãos que se preocupam tanto com isso, com a vida do próximo. Quando nós nos preocupamos muito com o próximo, nós deixamos de olhar para Cristo, nós deixamos de viver e começamos a nos perturbar. Tem irmãos que vêm na igreja, olha, o sapato da irmã. Não é possível, eu tenho que ter o melhor que aquele. Olha a roupa daquela irmã, olha o carro do pastor, olha o terno do pastor. Eu tenho que ter o melhor que aquele. Eu não quero nem ser igual a ele, eu quero ser melhor. Então esse sentimento começa a perturbar as pessoas. E aí as pessoas vão se desviando. Você percebe aí que Asaf, quando ele vai entrar no santuário, ele é uma pessoa já perturbada. Nós temos que tomar cuidado, porque essa perturbação, essa inveja, ocasionou em Coríntios dissensão, ocasionou em Coríntios brigas, a busca pelo poder, a busca por querer ser o melhor. Acabamos até mesmo de deixar de vivermos as nossas vidas. Olha, nós temos uma vida para viver. Nós temos uma família que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que administrar essa família. Nós temos que olhar primeiramente para dentro de nós, para os nossos lares. Algumas pessoas, elas deixam de olhar dentro da sua casa, para olhar a casa do vizinho, para olhar o que você tem dentro da sua casa, para olhar o ornamento da sua casa, e esquece de que tem uma casa para cuidar, esquece de que tem uma vida para lidar, de que tem uma família para cuidar. Então, quando nós paramos e começamos a observar ao nosso redor a vida do próximo, querer ser melhor que o próximo, e querer também que o próximo não venha prosperar, porque a inveja causa esse grau na pessoa. A pessoa não deve prosperar. Eu que tenho que prosperar, eu que tenho que conseguir. Você vê que é difícil hoje você compartilhar uma bênção com alguém. É difícil hoje você compartilhar uma alegria com alguém. Quando você vai dizer, olha, eu fui promovido, eu fui abençoado, tem pessoas que ela fecha uma cara, ela fica revoltada com aquilo. Fica indignado. Fica indignado, então. Não concorda com Deus. O cristão está propício a isso. Interessante, Aleito, que na lição passada nós falamos sobre inveja. Mencionamos a inveja de Saul em relação à pessoa de Davi por causa dos cânticos das mulheres. As mulheres estavam louvando a Deus através da vida de Davi pelo fato de ter vencido um gigante, um inimigo que há 40 dias estava perturbando o povo de Israel. E mesmo assim, Saul, ao ouvir aquela canção, se perturbou. Falou, peraí, eu sou o rei, né? Eu sou o maior, porque a glória está sendo dada a Davi. Deve ser dada a mim. Ou seja, foi uma inveja. Inveja, quando a gente fala de inveja, a gente abrange a inveja para todos os setores de nossas vidas. Seja religiosa, seja social, seja econômica, seja status. Ou seja, a inveja ela não está fechada a um ciclo apenas, mas toda a nossa vida. Como o irmão disse, às vezes a pessoa olha para alguém e fala, poxa, o sapato da pessoa é melhor do que o meu, o carro da pessoa é melhor do que o meu, o emprego da pessoa é melhor do que o meu, a voz da pessoa é melhor do que a minha. Sabe, a inveja é um sentimento muito perigoso. Isso destrói o nosso por dentro, e é perigoso. Destrói. É semelhante, está lá em Provérbio, né? Diz que a inveja é a gangrena dos ossos. Provérbios 14, 30, vamos confirmar se é isso mesmo? Glória a Jesus. Só entrando no tópico ainda, enquanto o Francisco ele procura, quando o salmista Asaf ele entra no santuário, parece que houve uma mudança. Entrar no santuário, o que seria isso para os nossos dias de hoje? Entrar só no templo, entrar na presença de Deus, se corrigir, dá um certo parecer de que esse Asaf começa uma mudança na vida dele, quando ele deixa de lado a prosperidade dos ímpios, a vida alheia, e quando ele começa a entrar no que realmente Deus quer que ele seja. Quando nós entramos no santuário, não é somente nós virmos a igreja, agora eu vou me consertar, mas para nós haver uma mudança, eu vou pegar essa palavra, por exemplo, que estamos discutindo aqui hoje, eu vou pegar essa palavra e vou aplicar no meu cotidiano a partir de hoje, para haver essa mudança. Isso é entrar no santuário. Ó, pastor, Provérbios 14, 30. O coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Misericórdia. Também quero no socorro. Daqui a pouco nós vamos também fazer uma pergunta para o nosso socorro. Socorro, Paulo, pega o microfone ali, que está higienizado. Também dá o seu ponto de vista. Estamos aqui no tópico 2.1,
ele só pôde se aperceber foi quando ele entrou no templo. Houve ali uma mudança na sua postura. A questão é o templo físico, que nós chamamos hoje de templo. É necessário a pessoa estar no templo para que tenha essa mudança de postura, de pensamento, de olhar para o ímpio? Não. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a cada dia, a cada instante, nós temos que estarmos conscientes disso. Eu sou o santuário, eu sou a morada de Deus. Esse tipo de sentimento não faz parte mais da minha vida. E agindo assim, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar para que esse tipo de sentimento não faça parte da nossa vida, nem material e nem espiritual. Infelizmente, tudo isso que nós conversamos aqui existe e nós vivemos isso no nosso mundo, nós chamamos de mundo cristão. Mas que possamos, depois dessa lição aqui, tirarmos da nossa vida essa palavrinha chamada inveja, ao qual nunca proveu de Deus. Outra coisa, se nós formos ler lá em Gálatas que fala do fruto do Espírito, é que, infelizmente, irmão Francisco, irmão Hamilton, irmão Jair, irmão Socorro, existe um jargão no meio cristão. Não, eu tenho uma inveja santa. Já ouviu isso? Uma inveja santa? Já ouviu, Jair? Uma inveja santa, não. Inveja é maligno. Inveja faz parte do adversário. Inveja, não tem inveja santa. Não existe inveja santa. Inveja é maligna. Pastor, o senhor citou Gálatas 5? Sim. Deixa só aqui para registro. Gálatas 5, versos 25 e 26. Sim, pois não. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, eu não sou santo, eu não sou uma pessoa dos céus, vamos viver de acordo. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não devemos usar a nossa santidade, não devemos usar a nossa postura religiosa para mostrar aos outros que somos melhores. Exatamente. Olha o que a Bíblia nos recomenda. Devemos usá-la sim para promover Jesus Cristo. Vamos lembrar das palavras do apóstolo: seja santo, porque Deus é santo. Então devemos sim nos santificar para alcançar os céus, não para promover em outros a inveja. Tópico 2.2. Permitiu ser restaurado por Deus, irmão Francisco. Então, nós sabemos, meus irmãos, que na nossa caminhada cristã, Deus não nos obriga a nada. Deus nos dá conselho e alerta para fazermos tal coisa. Mas a questão de permitir, aí já faz parte da minha decisão, Do ser da humano. sua decisão, permitir. Enquanto eu não permitir, Deus não pode fazer nada em prol da minha vida. E é um versículo bíblico, quando Jesus fala à igreja lá em Apocalipse, diz que eis que estou à porta e bato, né? Se você permitir, eu vou entrar. Então tem coisa na nossa vida que nós temos que permitir que Deus comece a fazer na nossa vida. Ah, se Deus quiser. Deus quer. Agora eu tenho que permitir Ele começar a fazer essa mudança em minha vida. 2.2, faz favor, Francisco. Permitir ser restaurado por Deus. Entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. 2.2. Permitiu-se ser restaurado por Deus. Isso. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um concerto com o Senhor.
O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida. Precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, e seja porque, ao enfrentar os desafios, experimentaram fraquezas e desânimo, como Elias. Veja que a lição nos dá 2 exemplos aqui de homens acima da média. Acima da média, como Davi e Elias. Os 2 tiveram fraquezas. Homens próximos a Deus, homens que faziam coisas extraordinárias em nome de Deus, sentiram-se fracos em algum momento. Isso não é exclusividade deles. Isso é algo real que pode alcançar a todos. A pessoa pode ser a mais excelente naquilo que ela faz na casa de Deus. Se ela não tomar cuidado, se permitir que sentimentos menores entrem, habitem no coração delas, elas vão se enfraquecer e vão permitir cair, dando legalidade ao inferno. Por isso há tantos desviados, há tantos desigrejados. As pessoas, elas começam a olhar outras pessoas, começam a ver defeito em outras pessoas, começam a enxergar que as outras pessoas são falhas e não enxergam seus próprios erros. E aí elas colocam-se num grau de santificação muito maior do que os demais. E isso é perigoso. Isso é soberbo. Vamos lembrar que Satanás, ele teve um sentimento muito parecido, relatado lá nos profetas. Uma ilustração, que muitos teólogos dizem que é a relação de Satanás com a inveja. E irei aos céus e colocarei o meu trono acima de Deus e eu serei Deus. Ele sentiu a inveja de Deus. Mas socorro. Quando a pessoa permite que Deus restaure a sua vida, quais os benefícios que essa pessoa alcança da parte de Deus e quais os benefícios também ao qual essa pessoa traz para onde ele congrega? Primeiramente para ele e em segundo lugar aonde ele congrega. A paz do Senhor para os internautas, aqueles que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. E respondendo aqui a pergunta dos irmãos, pastor, há muitos benefícios, porque a partir do momento que você busca a Deus, pede a Deus para livrar de todo mal, está pedindo também para que Deus também livre você, nos livre desse sentimento, porque esse sentimento é maligno. Ele destrói tanto espiritualmente como materialmente. A gente vê famílias destruídas por causa desse sentimento da inveja. A gente vê pessoas que infelizmente é atingido por causa desse sentimento maligno, porque mata, afeta, acaba. Então o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor, permitir que o Senhor, que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas, porque nós também temos que permitir que isso aconteça, Deixarmos de lado toda a amargura, todo o mal, que muitas das vezes querem nos atingir, e isso quer que nós vemos desse tipo de coisa, se nós vemos que um irmão louva bonito, nós temos que agradecer a Deus por isso. Não temos que cultivar uma coisa que vai destruir a nós mesmos, porque se nós tivermos esse sentimento, nós estamos sendo um alvo do inimigo também. Aquele que tem esse sentimento tem também, ele corre o risco de, além de
perder bênçãos, porque eu vi uma pregação que diz assim, que se nós não tratarmos bem os nossos irmãos, se nós não cultivar o amor, sabe, a presença, o calor dos nossos irmãos, o que isso acontece? Muitas das vezes nós impedimos a bênção do Senhor nessas vidas. Nós impedimos a bênção do Senhor no meio da congregação, se nós tivermos com esse sentimento maligno. E isso nós temos que expulsar em nome do Senhor Jesus. Nós temos que buscar o Senhor para que isso se afaste de nós, em nome de Jesus. Porque isso prejudica não só a obra de Deus, mas prejudica também as nossas vidas, o nosso lar, a nossa convivência, tudo isso. E isso daí, infelizmente, atinge a todos que estão envolvidos nesse negócio. Então nós vemos, irmãos, que nos traz o benefício próprio, irmão Francisco, irmão Jair, irmão Almiro, irmão Socorro, quando eu permito ser restaurado por Deus, eu e a minha casa somos beneficiados. E aonde eu congrego também, passa também a ser beneficiado. Por quê? Porque eu permiti Deus restaurar a minha vida. E nessa condição, todos nós somos abençoados para a glória de Deus. Tem que permitir. Quando Jesus encontrou o cego, ele perguntou: quer ver? Eu quero. Então sempre Deus vai perguntar se eu quero. Eu falar que sim, Deus vai agir em prol das nossas vidas. Aqui no tópico 2.2, as lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, exemplo de Davi, seja porque ao enfrentar o desafio experimentaram a fraqueza de desânimo, como Elias. Todos nós somos propensos, igual para o nosso irmão Francisco, mas nós temos que ter em mente uma coisa: em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou levantar. Pastor, é interessante fazer dois registros em cima desse assunto. Um está em Romanos 8, os versos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E o segundo registro tem em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, a pessoa foi chamada, a pessoa está no caminho, mas por ela só, ela não vai a canto nenhum, a lugar nenhum, por mais que ela busque a espiritualidade, por mais que ela tenha esse termo, eu sou espiritual, ela por si só não vai a lugar algum. Somente através do Espírito Santo, através do próprio Senhor, que ele alcançará um status de santidade segundo a vontade do próprio Deus. Porque é Jesus e o Espírito Santo que fortificará, justificará, fortalecerá e santificará. Amém. Me fez lembrar aquele versículo que o próprio Cristo falou: sem mim nada podereis fazer. Não é o meu mérito, da santificação, da minha busca que vai fazer acontecer, não. Eu tenho que estar em Cristo. E o que eu vou fazer tem que ser para a glória de Cristo, não para a minha glória, não para o meu benefício próprio, mas em prol do nome de Jesus ser glorificado. Por favor, irmão Hamilton, 2:3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias, elas
não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor em Daniel 4. Quando nós olhamos para esse tópico 2, em qual nós estamos encerrando, nós observamos, pastores, que eu estou diante de um viciado, eu estou diante de um enfermo, eu estou diante de uma pessoa que está gritando por socorro. Para esse viciado, ele ser curado, ele precisa entrar em alguma coisa, entrar em algum local. Um viciado em drogas, por exemplo, um viciado em álcool, um viciado em jogos, um viciado em pornografias e um viciado em inveja. Elas precisam de um destino e de um local para serem tratadas. Asaf, ele procura o santuário. Alguns viciados em drogas procuram casos de recuperação. Só que dentro desses locais vai ser receituado para eles um caminho. Alguém vai passar uma receita para que eles possam mudar suas vidas, mudar seus hábitos. E aí é preciso você permitir-se ser curado. Não adianta eu estar lá sendo que eu não quero seguir as regras locais, sendo que eu não quero seguir a receita. Se você é um enfermo, o médico vai te receitar: olha, toma esse comprimido a cada 8 horas, durante uma quantidade de dias. Aí você fala: não é necessário para mim tomar regularmente, então o remédio vai fazer efeito. Você não vai sair curado, você vai ter saúde, você não vai ter mais estabilidade na sua saúde. Asaf, ele permite ser curado, ele permite Deus agir na vida dele. E quando se permite isso, meus irmãos, quando você quer uma mudança, quando a pessoa quer emagrecer, por exemplo, o médico vai receitar: você deve cortar do seu alimento diário, ou da sua vida, você deve cortar algumas coisas para você vir a emagrecer e ter saúde. Ah, mas eu não consigo deixar de comer pizza, eu não consigo deixar de tomar o meu refrigerante. Então você não está se permitindo ser curado. Você não está se permitindo deixar Deus trabalhar na sua vida. É a mesma coisa, o viciado chega: eu quero mudar a minha vida. Então, está aqui a receita. A receita para sermos cristãos sadios, para sermos vencedores, é a palavra de Deus. É o espelho da alma, é seguirmos corretamente, passo a passo, aquilo que Deus está nos instruindo através da sua palavra. Nesse tópico, Asaf então se permite que Deus trabalhe na vida dele. E Deus começa então a mostrar o fim dos ímpios. Abacuque faz a mesma oração: Senhor, até quando? Até quando os ímpios prosperarão? Até quando o mal vai vencer o bem? Até quando vai permanecer a injustiça sobre o justo? Abacuque ora ao Senhor e dá esse grito ao Senhor. O Senhor então: vem cá, Abacuque, entra no meu santuário, eu vou te mostrar o fim de todo o mal. Quando nós temos essa ideia de que o mal nunca vai vencer o bem, até que por algum momento parece que o mal está prevalecendo, mas no final o bem sempre vence, o bem sempre vai prevalecer. Então, irmãos, sejamos justos em todo tempo, sejamos corretos em todo tempo, que nós seremos coroados com coroa de justiça, com coroa de glória. Quando o Senhor mostra para Asaf em sua presença o fim, aí ele começa a se acalmar, ele começa a entender que as pessoas que se sentem independentes, as pessoas soberbas, como Nabucodonosor, que um dia levantou, bateu no seu peito, olhou para si mesmo e disse: olha, que império que eu construí, com as minhas próprias forças, com o meu próprio intelecto, com as minhas próprias estratégias, que grandeza é essa? Então eu ouvi uma voz do céu dizendo que: olha, isso aí vai passar na sua vida. A árvore vai ser cortada e por algum tempo você vai ser tirado. Então Deus estava ali revelando, meus irmãos, o fim daquele que é maligno, daquele que bate no peito e não depende de Deus. Não precisa de Deus para ter as minhas coisas, porque tem pessoas hoje em dia que é assim: um empresário está munido de dinheiro, olha, não precisa de Deus para nada. Então Deus acomete essa pessoa com enfermidade. O seu dinheiro vai te dar saúde? Não tem como. Então as pessoas que batem no peito e dizem que não precisa de Deus, Deus mostra. Não só para elas, como para nós também. Vale a pena permanecer justo, permanecer fiel a Deus.
Porque o imperador Nabucodonosor um dia caiu. E um dia também ele voltou e reconheceu que Deus é digno de ser louvado, que Deus é digno de ser glorificado, que Deus é digno de ser honrado, e somente Ele é digno de ser adorado. Um dia ele se reconheceu. Um dia esse mesmo Nabucodonosor, ele se permitiu entrar e se permitiu ser corrigido também. Então, se nós quisermos uma mudança de vida, se nós não quisermos ser viciados, nós temos que entrar e permitir uma correção da parte do Senhor. Pastor, se permitir? Sim, Francisco. Irmão, só no Salmo 77 a gente vai entender o tamanho da confusão que estava na cabeça de Asaf. Ele faz esse registro lá no Salmo 77, esse momento do Salmo 73. E ele diz o seguinte, são apenas 4 versos, pastor. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a voz e a Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha alma se estendeu de noite, sem descanso, e a minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de ti, ó Deus, e comecei a gemer. Queixei-me e o meu espírito desfaleceu. Mantiveste os meus olhos vigilantes. Eu estava tão perturbado que não podia falar. Só aqui a gente vai entender qual foi o tamanho da confusão que estava dentro da cabeça de Asaf. Ele estava tão perturbado que ele não aceitava, inclusive, as coisas de Deus em sua vida. Ele recusava isso. Mas somente quando ele entrou no santuário, começou a meditar aquilo que Deus havia feito, que a gente vai ver lá no verso 20, do 77, somente quando ele começou a ver e a meditar naquilo que Deus já tinha feito durante a jornada do seu povo, que ele vai cair em si. Que ele diz o seguinte: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Quando ele começa a cair em si e rever tudo aquilo que foi antes dele, ele começa então a permitir, como se fala de remédio, ele começa a permitir o medicamento de sua vida. Mas ele estava muito perturbado. Esses sentimentos de inveja, a fraqueza espiritual, sentimentos humanos, permitir que o diabo viesse a entrar em seu coração com sentimentos menores, quase o matou espiritualmente. Mas ele persistiu e encontrou em Deus a solução dos seus problemas. Ele permitiu esse medicamento, que até então ele estava recusando. É igual um drogado, né? Você chega a um drogado e pergunta se ele quer se curar. Muitos vão dizer que já passou por clínicas, muitos vão dizer que já teve experiências ruins, somente para permanecer naquela situação. Foi mais ou menos o que Asaf sentiu naquele instante. Somente quando ele entrou no santuário, meditou naquilo que Deus fez, que caiu em si a ficha, E aí ele começou a olhar de novo para os céus. Então, é só rapidinho, diante do que o irmão falou, e também do que o irmão Francisco falou, né? Diz assim, a palavra de Deus diz assim, que se Deus não guardar, né? Então nós temos que pedir a Deus que nos livre de tudo isso. Porque se Deus não guardar, envolve sentinela. Então não adianta a pessoa ter dinheiro, ter riqueza, prosperidade, aquilo tudo vai passar. O que vai prevalecer é aquilo que Deus determinou em nossas vidas. É aquilo que Deus olha e vê em nossas vidas. Então, se Ele não guardar, não adianta dinheiro, não adianta a posição, não adianta nada. Não é verdade? Meus irmãos, então nós vemos aqui, esses humildes irmãos estão aqui, que o pano de fundo que Asaf estava vivendo era a prosperidade do ímpio. E diz a Bíblia, se nós olharmos para isso, nós possivelmente, ou com certeza, vamos pensar igual a Asaf, mas que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual nos deixou muito exemplo de não termos inveja, porque quando o adversário tentou Jesus, a primeira coisa que ele mostrou, os pés. Jesus, não, eu tenho algo melhor do que isso aí é temporário. Isso aí é temporário. Por favor, Francisco, clamando em meio à angústia, o tópico 3, para nós finalizarmos nessa manhã.
O Salmo 73 trata de conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas, das realizações, a alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez em propósitos, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Me fez lembrar, meus irmãos, questão aqui, Francisco, da chamada do apóstolo Paulo. Quando Deus fala, Daniel, você vai lá, porque é um vaso precioso para mim. E ele vai sofrer. E nós sabemos que nessa questão de angústia, de sofrimento, nós temos que ter em mente uma coisa. Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. É que em meio à dificuldade, em meio aos problemas, irmão Jair, nós esquecemos desse versículo e aplicar em nossas vidas. Jesus está comigo. Na ocasião, quando os 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo, pensou a angústia daqueles moços. E na situação também de Daniel, quando foi lançado na cova do leão, um momento de angústia e de aflição, mas eles tinham no coração deles, ao qual o Deus que eles estavam servindo era poderoso para os livrar. Tanto é que lá no relato de Daniel, o próprio rei testificou para ele, quando o rei disse: ó, Daniel, o Deus ao qual você serve continuamente irá te livrar. Então nós temos que ter em mente uma coisa: Jesus é comigo. Em meio a essa pandemia, em meio a essa dificuldade, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos confortado, porque Jesus disse que no mundo nós iríamos ter aflição, mas nós temos que ter bom ânimo e confiar no Senhor. Por favor, amigo, 3:1. Pastor, só se permitir tecer só um pequeno comentário. O problema é que às vezes fala aqui da nossa forma de pensar, né? Como tu diz, sobre a temporalidade das coisas, né? O tempo das coisas. Às vezes a gente prefere lembrar muito amor daquilo que é bom, dos momentos bons das nossas vidas. E quando vem os momentos ruins, questionamos. Questionamos de forma impetuosa. E até como muitos fazem, né? Ou muitos usam esse jargão, coloca Deus, querendo colocar Deus contra a parede. E aí fica bem fácil no momento, pastor Aloísio, entender o povo de Israel. Porque às vezes fazemos pior que aquela geração que padeceu no deserto. Aquele povo, eles queriam água, queriam comida, queriam carne, né? E muitos aqui não conheciam Deus, somente Moisés. E muito do que Deus falava para o povo vinha da boca de Moisés. Já nós não, nós temos a palavra de Deus em mãos, entendemos como Deus é grande, entendemos como Ele é misericordioso, e não conseguimos nos manter coerentes diante dele, diante de uma situação ruim. Existe na Bíblia, Francisco, lá em Eclesiastes, o tempo determinado por Deus. Exato. Só que muitas vezes nós esquecemos de pegar esse versículo e aplicar em nossas vidas, no nosso cotidiano. Ó, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de ter o filé mignon, há tempo de ter o ovo. Não, nós só queremos filé mignon e questionamos a Deus: Senhor, eu sou teu servo. Cadê o ovo? Cadê o filé mignon? Eu faço a tua obra, eu me sacrifico, eu me dou em prol da tua obra, Senhor. Por que eu estou passando isso? Nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos. Nós temos que servir a Deus em qualquer situação ou circunstância de nossas vidas. No dia de festa,
nos alegramos. No dia que temos privação de uma coisa, nós vamos alegrar também. Aí me fez lembrar aquele versículo que Paulo diz: olha, em todas as coisas estou instruído. Que bom seria, meu irmão, se nós, como cristãos, aplicássemos em nossas vidas essa questão. Eu estou instruído a passar necessidade, não, passar privação, porque nós não passamos necessidade, nós passamos privação de algumas coisas. Seria bom. Eu estou instruído, eu sei como me comportar, eu sei como fazer. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus nos instrui em qualquer circunstância que estamos passando em nossa vida. Isso quando permitimos. Quando não, a gente fica cego e surdo e reclamamos de tudo. Sabe? Quando não permitimos, nós ficamos muitas vezes igual a Asaf. Mais para lá, para cá. 3:1. 3:1 diz assim: grito do aflito. O início do salmo é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. 2 lições aprendemos na presente passagem. Primeira, a angústia ela pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre e imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os seus sintomas? Nunca deixamos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. O segundo tópico aqui sobre o tema é o grito do aflito. Parece um tema de livro, um tema de alguém muito angustiado. Asaf, ele é um comandante da música. É como se nós estivéssemos hoje na igreja, que tivesse um maestro, alguém que está proporcionando alegria através da música, alguém que está tocando os corações pelas letras das músicas que lhe apresenta, alguém que está fazendo pessoas serem restauradas através da música, e alguém que é um exemplo a ser seguido. Um aflito, ele pode entrar aqui e eu não posso reconhecer. Uma pessoa muito angustiada pode entrar aqui e eu não posso reconhecer, mas Deus sabe e conhece os corações. Asaf é um desses que as pessoas que o cercam só enxergam alegria. As pessoas que o cercam só enxergam como um homem exemplar, mas não sabem o que ele está vivendo por dentro. E aqui fala do grito da aflição. Ele chegou a um certo ponto. Há pessoas que são orgulhosas, por exemplo. Há pessoas que, para ela pedir um socorro, para ela pedir uma ajuda, ela tem que estar no extremo entre a vida e a morte. Qualquer um que está morrendo à beira da morte, qualquer um que já está passando dessa para outra, ele vai gritar. Ele grita por socorro, ele grita por um ente querido, ele grita por um vizinho, por exemplo. Um tempo atrás, o vizinho meu estava brigando com o seu irmão, um esfaqueando o outro, e ele gritou pela minha sogra. A primeira pessoa que veio na mente dele foi o nome da minha sogra. Então ele gritou desesperado. Então, quando nós estamos numa pior, a gente sempre vai gritar por alguém. Um ente querido, um pai, uma mãe, um filho. A gente pede socorro. Na maioria das vezes, os cristãos clamam a Deus, clamam a Jesus Cristo. Então eles gritam. Ele está tão perturbado, ele já está chegando ao seu extremo, que aqui ele começa a confessar ao Senhor a sua aflição. Às vezes nós não entendemos as pessoas, às vezes nós temos um preconceito com alguém, às vezes nós rotulamos alguém, mas só Deus sabe o que aquela pessoa está passando, só Deus sabe o que aquela pessoa necessita, e para ela ser alcançada, ela precisa gritar. Para ela ser alcançada, ela precisa chegar no pastor da igreja, ela precisa chegar nos presbíteros, nos auxiliares, ela precisa chegar na irmã do círculo de oração, ela precisa chegar no irmão que faz parte da escola dominical, ela precisa chegar no líder de jovens e dizer: eu preciso de socorro. O primeiro passo é a pessoa gritar por socorro.
Ela nunca deve perecer calada, ela nunca deve ficar a ruínas, ficar em angústia calada. Porque todo ser humano é passivo de ter essa angústia. Todo ser humano é passivo de ter essa tristeza dentro de si. Mas se não houver conversa, se não houver diálogo, para saber o que está acontecendo, as pessoas vão sucumbindo, as pessoas vão se entristecendo, as pessoas vão se amargurando cada dia após dia e nunca terão a cura. Muitos relacionamentos acabam, porque o cônjuge não quer saber do outro o que está se passando, o que está acontecendo, ou o outro mesmo não quer dizer, olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando desse auxílio. Então é preciso haver um grito. O grito de Asaf foi o grito da aflição, o clamor da aflição, o clamor da angústia, mas um clamor que também foi atendido pelo Senhor. Nunca deixamos de apresentar as nossas aflições ao Senhor. Me fez lembrar, irmãos, Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o grito da aflição, o grito do necessitado, conforme o nosso irmão relatou aqui, há pessoas que não falam, não gritam. Aí Deus nos fez lembrar a passagem da sunamita. Quando o profeta diz para Geazi, eu vejo nela angústia. A sua alma está perturbada. Era o que? A perda do filho. E fez lembrar também, na questão do gritar, tinha um homem na Bíblia que ele não gritava, mas ele tinha dentro dele uma aflição, na mão. Diz que era leproso, só a mulher dele sabia, mas a alma dele gritava, até que um dia Deus usou aquela moça e foi notícia para Naamã. Francisco, por favor, o 3:2 para nós chegarmos aqui à finalização. Interessante, pastor, que quando a gente fala de conflito da alma ou dores da alma, são coisas que são perturbações do nosso espírito, de nossa mente. Sabemos hoje, pela linha da psicanálise, que a alma nada mais é do que a perturbação da mente, problemas que a gente tem, né? E às vezes não conseguimos transparecer isso. Por isso que existem muitas sessões de psicólogos, que através de recursos eles vão identificar o problema. Eu me lembro que quando levei a minha filha ao psicólogo lá atrás, foi através de desenhos, né? Foi através de desenhos que ela identificou alguma coisa. Às vezes, através de uma escrita. Eu fiz isso uma vez, o psicólogo mandou eu fazer uma anotação de texto. Através das letras, ele identificou alguma coisa. Às vezes não temos essa força de pedir ajuda. Não temos. Asaf sendo um homem tão íntegro, né, tão voltado a Deus, sendo um levita, sendo um cantor, sendo uma pessoa que estava ali diante do Senhor todos os dias, ele não conseguiu expressar isso de outra forma a não ser cantar, que salmo é um cântico, né? E aí ele expressa isso, ele expressa que ele permitiu a inveja entrar em seu coração. Ele permitiu que outros sentimentos menores entrassem em sua vida. E isso quase o desviou de Deus. Isso quase o desviou. E todos nós estamos sujeitos, né? Falamos isso aí já bastante no dia de hoje, que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de sentimento. Ele é um sentimento maligno, ele é do mal, ele é uma coisa ruim. Ele é como se fosse uma porção de veneno que estivéssemos tomando todos os dias um pouquinho. Provérbios deixa claro, veneno para os nossos ossos. Ele vai nos matar, vai nos corroer. Né? E aqui os sintomas da aflição. O Salmo 77 revela diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Não queria ser consolado. Ele não quis ajuda. Ele, em algum momento de sua vida, refutou isso, fechou a porta para isso. Aquela pessoa orgulhosa, né? Ela está necessitada, ela está precisando, mas não fala e também não quer que ninguém venha interferir no seu dia a dia.
O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia que as palavras não são capazes de trazer consolo. Eu me lembro que eu passei por um momento assim na minha vida, quando a minha mãe morreu. E o que me irritava, o que me trazia mais revolta diante daquela situação, era quando as pessoas vinham a mim falar coisas que elas não tinham ciência, sabe? Falando, tentando consolar, ou tentando trazer algum ânimo, falando coisas que elas não tinham ideia do que eu estava passando. O fato é que eu me isolei, deixei o meu luto passar para depois me ressocializar. Porque isso realmente incomoda as pessoas que estão sofrendo. É como se você estivesse passando por uma situação, aquela pessoa que nunca viveu sequer aquilo que você está vivendo for te orientar ou te consolar. Mas peraí, essa pessoa não tem bagagem, por que ela está falando isso? Aí a gente vê que existe muita palavra, mas pouca efetividade. Não tinha pessoas que não passaram por experiência semelhante a essa, por mais que eles queiram nos aconselhar, nos confortar, mas pelo fato de não sentir na pele, muitas vezes nós ficamos assim. Não tem bagagem. Por isso. Não tem bagagem. E às vezes uma palavrinha errada traz mais angústia do que alívio. Isso é muito complicado. A angústia é muito profunda. Existem estados de angústia que as palavras não são capazes de trazer consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó a ser consolado ao receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. Para quê? Por que estou falando? Qual foi aquelas pessoas que ali estavam, que teve uma experiência ruim, como a que Jacó estava recebendo naquele momento? Sabemos que não há uma verdade, né? Porque os filhos mentiram em relação ao fim de José. Mas qual ali que teve uma situação parecida a dele? Ninguém. E aí queriam que consolar Jacó pela perda de seu filho de uma forma tão brutal, porque era isso que ele estava sentindo. A ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas preferem ficar em silêncio, em vez de compartilhar suas tristezas, o que pode ser perigoso. Eu falo por experiência própria, meus irmãos. Às vezes eu me recluso, eu me coloco numa condição de silêncio profundo. Mas isso, segundo a lição, segundo dados, é perigoso. É perigoso. Porque dependendo da situação, pode te levar a uma depressão inclusive a morte. Você começa a pensar um monte de coisa absurda. Inclusive, Francisco, há também o risco das pessoas que, na questão de não querer compartilhar essa tristeza, muitos sabemos pelos estudos, pessoas chegam ao suicídio dentro dessa condição. Exato, porque elas se escondem. Ela não quer ver mais a luz do sol, ela quer ficar dentro da sua penumbra. Ela quer ficar na escuridão, irmão, pastor. Elas querem isso. E isso é muito perigoso. E Asaf sentiu isso. O fato é que ele fala que não quis consolo. Ele não permitiu consolo, ele não permitiu que ninguém viesse consolar ele. E o 3 diz: sentindo-se rejeitado por Deus, Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Há várias lições preciosas nesses versos. Entre elas, a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes, no meio cristão, ignoramos a dor da angústia ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas forças? Isso aí é uma realidade, Francisco, que muitas vezes a pessoa está passando por uma situação muito delicada e nós queremos que ela seja igual a nós. Na questão aqui da força. Não, eu consegui passar por isso, rapaz. Eu venci isso. Tu vai ter que vencer também. Não, tem que ter calma. Tem que ter calma. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Nessa questão aqui de saber passar por um processo e não sofrer tanto desgaste quanto o nosso irmão que passou por um processo, só que o desgaste dele foi maior. Exato. Pastor, inclusive aprendemos isso em outras lições passadas, inclusive desse período, desse trimestre, duas pessoas com a mesma envergadura diante de Deus, Davi e José.
José, ele Morreu. Davi não, Davi se jogou. Estamos falando de experiências, né, do mesmo tipo de experiências de duas pessoas bem vistas por Deus. Ou seja, todos nós, voltamos a dizer aqui aos nossos irmãos que estão em casa, que nos acompanham, todos nós estamos sujeitos a ter algum tipo de sentimento pequeno, sentimento humano, que pode nos levar a perigos e inclusive a morte espiritual, permitindo que um maligno venha entrar e plantar em nós esse sentimento. E devemos nos guardar através de nosso Senhor, através da oração, através da palavra, através da santificação. Então, nós aprendemos aqui que nós temos que aprender, respeitar os sintomas das aflições da pessoa que está passando no momento. A nossa obrigação como cristão é apresentar ao Senhor em oração aquela pessoa, aquela família, para que Deus entre com a solução. Por favor, amigo, para finalizarmos aqui, restabelecendo a fé. Diante de tudo que Asaf passou, nós vamos chegar aqui concluindo que restabelecendo a fé. É só reiterando, voltando um pouco no 2 aqui, antes de ler o 3, foi apresentado alguns sintomas da aflição, entre que foi lido, Francisco deu 3, angústia, falta de palavras e o isolamento social. São esses 3 sintomas que alguém enxerga que a pessoa está com depressão, alguém enxerga, acendeu uma luzinha aqui e essa pessoa não está legal. O importante para nós também cristãos é nós percebermos e conhecermos uns aos outros. Deus nos conhece, mas eu também, através desse amor de Deus, eu preciso conhecer o meu irmão, conhecer a minha irmã. Quando eu vejo que o irmão está ausente da igreja, ou é um irmão que é muito alegre, ele começa agora a estar triste, é um alerta, é um sintoma que ele está apresentando. Uma criança, por exemplo, o pai e a mãe conhecem o seu filho, conhecem a sua criança. Então, como aquela criança ela começa a dar alguns sinais e começa a atingir o seu corpinho, olha, ela é tão feliz, ela é tão cheia de energia, mas hoje ela está para baixo, hoje ela está quieta. Acendeu-se uma luzinha, é um sintoma de que aquela criança está com alguma enfermidade. Um irmão que deixa de vir à igreja, um irmão que deixa de frequentar os cultos, um irmão que deixa de orar, que deixa de pregar. Outra hora ele pregava, outra hora ele louvava. Então, acendeu um alerta, está acontecendo alguma coisa. Então, eu tenho que estar percebendo esses sintomas, para também estar auxiliando essas pessoas. Um filho, um pai, um diálogo com um filho. Olha, meu filho ele tem chegado com um calor, com blusas de frio, ele tem mudado o seu comportamento. Está acontecendo alguma coisa errada. Então, esses sintomas são apresentados nas pessoas para que também nós podemos ajudar essas pessoas. Tópico 3.3. Restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lidar e meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas, passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário. Ele lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez caminho no meio do Mar Vermelho. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Enquanto os seus questionamentos giravam em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé dele foi restabelecida. Nos dá a ideia de que, irmãos, nós precisamos ouvir conselhos, nós precisamos de um tratamento, nós precisamos reconhecer que nós temos uma enfermidade, nós estamos passando por algum momento da nossa vida, por alguma situação, às vezes nós relutamos e dizer, não, isso não é enfermidade, isso para mim não é um problema, isso para mim não estou vendo como uma barreira, como um obstáculo, mas a situação só vai se agravando, passa dia após dia e só vai piorando.
Quando nós damos esse passo igual Asaf deu, de entrar e reconhecer e passar pelo tratamento. Passar pelo tratamento fez com que ele parasse e dissesse: olha, realmente eu estava enfermo. Realmente eu precisava de mudar. Realmente eu precisava estudar, eu precisava ouvir, eu precisava seguir os passos. Eu precisava seguir essa receita. E quando isso acontece, quando ele passa por esse tratamento no santuário de Deus, então ele começa a relembrar que Deus ele é maravilhoso. Que Deus ele sempre foi com Asaf. Ele começa a relembrar que ele nunca esteve só. E às vezes, irmãos, a gente precisa passar por algum tipo de tratamento para a nossa fé ser restabelecida, para nós voltarmos a sermos as pessoas que eram antes, humildes, dependentes de Deus. Quando nós damos um passo fora e falamos: olha, não, eu não dependo de Deus aqui nesse caminho, nós estamos errados. Nós estamos propícios a ficar em isolamento igual a Asaf ficou. Nós estamos propícios a ficar perturbados, nossas mentes perturbadas. Mas quando nós reconhecemos: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso ser tratado, eu reconheço que eu tenho falha nessa área, eu reconheço que eu preciso melhorar e mudar de direção. Quando nós reconhecemos isso diante de Deus, Deus ele é grandioso para fazer coisas extraordinárias. Quando Davi reconheceu que ele precisava do Senhor, então Deus ele esteve sempre com Davi, ainda que a situação era confusa, turbulência, mas o Senhor esteve sempre com Davi, porque Davi reconheceu: eu preciso de Ti, eu preciso mudar o meu conceito, eu preciso mudar minha opinião a respeito de algumas coisas, eu preciso mudar de direção, para minha alma voltar a ter paz. Então, quando nós deixamos os pensamentos de lado, a inveja de lado, a vida alheia de lado, nós começamos a ter paz. Deus começa a agir dentro dos nossos corações e as coisas começam a se modificar. Amém. Me fez lembrar aqui, meus irmãos, a questão da dificuldade, da luta, da aflição. Um versículo diz assim que a tribulação gera esperança, né, para a memória. Por fim, a questão no final sabemos que tudo isso que estamos passando não há de se comparar com a glória que vamos ver lá na frente. De tudo que passamos, meus irmãos, as aflições, as lutas, nos faz aprender e nos faz também confiar cada dia mais no Senhor. E a conclusão diz assim: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Que Deus abençoe os amados irmãos, internautas, irmão Francisco, nosso irmão Milton, nosso irmão Jair, nos socorro por estar aqui presente. Francisco, faça as considerações finais e nos convoque para estarmos aqui no culto a partir das 19 horas. Irmãos, agradecemos a Deus por mais essa aula, por mais essa lição, e pedimos aos irmãos que continuem nos acompanhando aí dos seus lares, comentando, curtindo, tendo dúvida, vamos enviando, aquilo que for possível, vamos responder com certeza. Agradecer a Deus pela sua vida, entendendo que de tudo Deus é conhecedor. E em todos os momentos, independente daqueles que nós estamos vivendo hoje, Ele vai continuar nos guardando e nos abençoando. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, pela vida do pastor Jaelson, dos nossos irmãos superintendentes da escola bíblica, nosso irmão Jair, nosso presbítero Hamilton. Que Deus possa abençoar essa escola, assim como os nossos alunos, aqueles que estão sempre conosco. Por isso, pastor, é tão importante a escola bíblica dominical, a formação de obreiros. O crente que não participa da escola bíblica, ele está cometido a cometer erros teológicos graves em sua vida ministerial. Por isso é importante frequentar a escola bíblica para aprender. Ninguém nunca, em sua carreira ministerial, poderá dizer: eu sou mestre, sem antes ter passado pela escola bíblica dominical. E somos gratos a Deus por essa obra aqui na Vila Galvão. Que Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo domingo, e à noite estaremos aqui com a nossa live, Fique conosco, cultue a Deus conosco, louve ao Senhor conosco, compartilhando, comentando e curtindo no nome de Jesus. Que Deus abençoe.
Amados irmãos, muito obrigado. Deus fez menção do culto dessa noite. Estaremos aqui a partir das 19 horas para juntos estarmos aqui cultuando ao Senhor. Eu convido aos amados irmãos, membros de Vila Galvão, esteja conosco aqui dentro do limite determinado. Estamos aqui dando aqui suporte na questão da utilização do espaço entre irmãos e também na questão aqui do distanciamento social. Então, se faça presente nessa noite aqui para juntos estarmos louvando, glorificando ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós, tenhamos um dia abençoado, possamos retornar aqui na parte da noite para juntos estarmos louvando e glorificando ao Senhor. Muito obrigado aos irmãos presentes, ao pastor Jaelson também, que está aqui nos abençoando com a presença. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Pai, por esse período, Pai amado, ao qual estivemos aqui aprendendo a Tua santa e poderosa palavra. Louvo a Ti, Pai amado, pela vida dos Teus servos, Tua serva aqui presente, também as famílias, Pai amado, que tem nos acompanhado na rede, Pai amado, na página da igreja, no Facebook, Pai. Abençoa, Pai amado, o lar de cada um com a Tua paz, com a Tua alegria, Pai. Nos dê graça, dê saúde, para que possamos retornar aqui, Pai, para juntos estar louvando, cultuando e bendizendo a Ti, Pai. É o que peço a Ti, em nome do Teu Filho amado. Amém. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.